Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o REC-R, um fundo de papel com ativos atrelados ao IPCA e ao CDI. O fundo noticiou nos últimos meses 3 possíveis calotes defaults. Eu vou trazer aqui para vocês então a atualização desses 3 ativos, se a gestão de fato vai ter o default, se resolveu a situação. Além disso, vou trazer mais a atualização do fundo sobre seus outros CRIs, sobre algumas métricas. Então, enfim, me acompanhe. Começando aqui o vídeo, então, taxa de administração 1,2%, um pouquinho cara, mas não tem taxa de performance. Vocês sabem que eu não gosto de taxa de performance, então esse é um ponto positivo. O fundo aqui então distribuiu 91 centavinhos de rendimento no último mês e ele informa que foi impactado pelo número de dias menor em fevereiro, 18 dias úteis contra 22 dias úteis em janeiro. Todos os fundos sofreram basicamente com esse mesmo problema. Então o REC-R hoje tem 94 operações de CRI e 3 fundos de investimento imobiliário. E aqui uma informação interessante, né? Eles sempre colocam isso no relatório, por enquanto eles vêm cumprindo, então enquanto estiver aqui, traz um pouco mais de tranquilidade. Ele coloca que não há previsão para uma nova oferta de captação do fundo REC-R. Por que eu estou destacando isso? Porque a gente sabe que no REC-T tem muita polêmica sobre emissão abaixo do valor patrimonial. O Moise, que é o gestor, ele defende esse tipo de atuação em determinadas situações. Aqui no REC-R a gente sabe que é o Max quem é o responsável pelo fundo. Entretanto, o Moise ainda é o dono da gestora. Inclusive, ele fez uma live com o professor Baroni. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, quando o fundo teve ali anunciado esses problemas nos 3 CRIs. E é uma live bem interessante para acompanhar, mas no vídeo de hoje eu vou trazer mais atualização sobre esses CRIs, então me acompanhe. A gente vê aqui as movimentações do fundo no mês. Então ele comprou aqui o CRI São Benedito, quase 18 milhões, a uma taxa de CDI mais 3. Comprou também o CRI H2 Energy, emitido pela Ópera, o volume de quase 15 milhões e a taxa IPCA mais 10,5. E comprou o CRI Aquiraz, emitido pela Ópera também, o volume de 4 milhões e meio aproximadamente, e uma taxa de IPCA mais 9,5. Liquidação antecipada, ele informou aqui que o CRI VOCCAN foi liquidado antecipadamente e isso correspondeu a pouco mais de 9 milhões. Ele não colocou aqui se teve alguma multa de pré-pagamento, como que aconteceu essa operação, seria interessante ele ter trazido. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um fundo grande, um fundo robusto, com muitos cotistas, a cota vem sofrendo bastante. O relatório, ele não é ruim, ele traz informações, mas ele poderia ser muito melhor. Ele é um relatório mais antigo. Eles têm melhorado, mas seria interessante se eles trouxessem mais informações, de uma forma mais amigável de ler. Então aqui também é um ponto que eu queria destacar com vocês que eles poderiam melhorar. Relatório de riscos, obviamente, a gente vê no vídeo que eu indiquei para vocês o professor Baroni cobrando, o Moise um pouco resistente. Então a gente tem que acompanhar de perto para ver como que a gestão vai evoluir nesse quesito. Aqui a gente vê que o fundo majoritariamente em CRIs, bem pouquinho em FIIs e um pouquinho aqui em liquidez. Aqui a gente vê os ativos do fundo. Eu gostaria muito que fosse aqui em ordem crescente ou decrescente, porque assim dificulta a gente conseguir visualizar facilmente qual é a maior, qual é a menor posição do fundo. As outras informações elas estão aqui, mas seria mais fácil para a gente conseguir ver, né? Então a gente tem que ficar procurando aqui e é ruim de ler. Bom, finalmente vamos aqui ao que interessa. Se vocês estão gostando do vídeo, peço o like de vocês. Tenho me esforçado bastante para tentar melhorar aqui o áudio. Eu sei que eu preciso melhorar, estou me esforçando e também trazendo 2 vídeos todos os dias para vocês. Beleza, pessoal? Então aqui, quanto ao CRI Aracaju Shopping, o CRI que representa 1,3% do PL do fundo, a gestão informa que eles estão adimplentes. Então aqui os CRIs permanecem adimplentes de acordo com o fluxo de pagamento, com a totalidade dos aluguéis das lojas do shopping sendo direcionado para o pagamento das obrigações dos CRIs. O Aracaju Park Shopping permanece funcionando normalmente e a administração do shopping vem empreendendo contínuos esforços para aumentar a ocupação, assim como elevar o fluxo de clientes. Então aqui a empresa em si, Aracaju, entrou com o pedido de recuperação. Aracaju e a ACF Participações, pedido de recuperação judicial.
e a gestão está acompanhando essa situação. Entretanto, como a gente viu, a parte aqui que interessa ao fundo está sendo paga. E aqui ele coloca algumas garantias, tais como alienação fiduciária, cessão fiduciária, fiança e coobrigação. Então esse aqui está um pouco mais tranquilo por agora. Foi uma atualização interessante que eles trouxeram para a gente. O CRI Ávida. Esse aqui é um CRI bem pequenininho no PL, então já traz uma tranquilidade maior, que é 0,1%. E aqui ele coloca que teve o vencimento antecipado por todos esses motivos aqui que foram descumpridos pelo devedor, por exemplo, averbação de indisponibilidade de bens, registro de penhora, não comprovação da conclusão de obras, não apresentação do relatório de monitoramento do mês, não celebração do termo de cessão fiduciária, não apresentação da cópia digital, muitas coisas, descumprimento do acordo judicial homologado por sentença. Então, diante de tudo isso, o CRI teve seu vencimento antecipado declarado. Bom, a operação conta com quais garantias? Fiança, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária dos imóveis. São garantias aqui interessantes, mas a gente vai ter que ver o fundo como que ele vai atuar. Ele coloca aqui que os valores que ingressam na conta do patrimônio separado, provenientes da cessão fiduciária de recebíveis, permanecem destinados a amortizar os CRIs. Então, em fevereiro, ocorreu a amortização dos CRIs. Então, ao menos aqui, uma parte está sendo paga. A Ávida Construtora ingressou com um pedido de recuperação judicial que foi publicado em março de 23 e a gestão segue acompanhando. Bom, esse aqui, a única coisa que eu queria registrar é o seguinte: a gente viu aqui que o devedor ele descumpriu vários pontos. Eu acredito que todos esses pontos não foram descumpridos ao mesmo tempo, eles foram acontecendo. Então, o meu único ponto é, será que a gestão teria que ter avisado isso aqui para a gente antes de dar o problema? Olha, esse CRI tem um problema, esse devedor pode ser que a gente tenha que declarar o vencimento antecipado e ir explicando isso para a gente. Um relatório de risco, como por exemplo o SNCI faz. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre esse fundo em breve, e ali para mim seria o ideal. Todos os fundos terem aquilo ali, porque a gente consegue observar qual CRI está super tranquilo, qual CRI a gente tem que ficar mais de olho, qual CRI está próximo a dar problema, e aí o CRI finalmente deu problema. Então a gente consegue ter um acompanhamento mais paulatino da situação. Enfim, seguindo. CRI Morumbi Plaza. Esse aqui sim representa uma porcentagem já mais relevante do PL, 2,6%. Também foi declarado vencimento antecipado porque a ausência de recomposição do fundo de reserva, utilizado para pagamento ali das parcerias mensais, nas PMTs de novembro e dezembro. A ausência de pagamento de IPTU, já quase 1 milhão. A ausência de pagamento das taxas condominiais, pouco mais de meio milhão, que acarretou em protesto e averbação nas matrículas dos imóveis. Então, situação delicada. A operação conta com as garantias de alienação fiduciária das ações da SPE, detentora do imóvel, e alienação fiduciária dos imóveis. E aqui uma informação interessante que a gente tem que ler na minúcia, mas acompanhe comigo. Mediante o ocorrido, o fundo REC-R encontra-se em negociação com o devedor, em conjunto com o assessor legal, securitizadora, para uma composição em comum acordo visando a recuperação do crédito. Achei interessante, porque nos outros CRIs, esse aqui está tranquilo, esse aqui provavelmente uma parte eles vão ter que executar, e esse aqui que representa de fato uma parte maior do fundo, eles estão tentando fazer o acordo. Eu gosto desse tipo de gestão, porque eu já atuei em muitos processos e tem processos que é difícil de recuperar o dinheiro. Eu atuo no setor civil, principalmente contratos, e a gente vê que às vezes um acordo mediano é melhor do que uma sentença ineficaz, né? Trazendo aqui para o mundo jurídico. Então, vamos acompanhar, vamos confiar na gestão nesse ponto para ver se com essa negociação eles conseguem reaver esse dinheiro de uma forma completa, de uma forma boa, de uma forma rápida, ou ao menos que a maior parte do dinheiro seja recuperado. Claro, aqui não tem como eles colocarem todos os detalhes, eu entendo isso, porque tem uma questão estratégica para a negociação do acordo. Mas no próximo mês eles podem trazer se essa composição amigável ela andou ou ela está estagnada, porque aí a gente já consegue ter um parâmetro. Mês que vem eu trago um vídeo para vocês para a gente ver esse ponto. Aqui a gente vê todos os outros CRIs. Aqui que eu falo que poderia ser de uma forma mais amigável, mais fácil para a leitura. Assim fica cansativo, né? Eu quero mostrar mais alguns índices para vocês e vou mostrar também taxa de sensibilidade. Esqueci de falar isso no começo do vídeo. A gente vê aqui que o fundo, então, está praticamente dividido em IPCA e CDI.
Aqui a gente tem 77% em IPCA e 18% em CDI, dividido em corporativo e pulverizado. Então aqui a gente vê claramente um middle risk, né? A taxa da carteira IPCA mais 7,9, CDI mais 4,6, só que a cota vem caindo bastante, quem compra agora leva mais do que essa taxa aqui. Eu preciso destacar aqui também a duration do CDI, bem curta, né? Menos de 2 anos. Finalmente, eu vou mostrar para vocês, aqui a gente tem a DRE, o fundo distribuiu praticamente tudo que, na verdade até um pouquinho mais do que gerou no mês. Eu quero mostrar a taxa de sensibilidade. Aqui a gente vê então que quem comprou no fechamento do mercado, né, eles colocaram aqui 84,40, a cota estava custando isso. Então quem levava para casa a cota nesse preço, levava também IPCA mais 9,71. Entretanto, a cota no dia de hoje, que eu estou gravando, dia 8 de março, baixou de R$ 82. Então, muito provavelmente quem está comprando a R$ 82 está levando para casa IPCA mais 10, mais 10,2, qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, um valor já considerável. A gente vê o movimento dos fundos buscando, né, preços para que faça o fundo pagar IPCA mais 10. Então, acredito que esse seja o fundo do REC-R se nenhum problema atingir o fundo. Então ali 82, 81, por aí. Quem tiver interesse é uma faixa a se estudar para comprar o fundo ou não. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Certo? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço novamente o like de vocês. Lembrando que a gente tem um canal do Telegram para se ajudar, para conversar e para tirar eventuais dúvidas. Tá bom, pessoal? Se gostaram do vídeo é isso. Até mais. Um grande abraço. Valeu!